Meus caros irmãos, prosseguimos na leitura do livro de Daniel e temos então o episódio famoso de Daniel na cova dos leões. Aqui, já nesse trecho do livro, já tinha se cumprido a profecia de Daniel e já está o rei dos Medos e dos Persas, já havia caído o rei anterior e estamos aqui já com Dario, que tem estima por Daniel, mas de fato há uma lei, não é, que determina que não se rezem a outro Deus senão o próprio rei. Veja que era uma visão que chegaria até a Roma, né? O imperador era considerado Deus, né? E isto era uma prova também para os cristãos, né? De que a história vai se desmembrando e a luta contra a idolatria permanece, né? Os cristãos poderiam escapar da morte, bastava que incensassem a imagem de um falso Deus ou do imperador. Incensar era um gesto de adoração, porque até hoje o incenso na liturgia é usado para honrar a presença de Deus. Incensa-se o altar, né, quando se entra, porque ali vai se dar o sacrifício, vai se dar a presença de Deus. Olha aí, a presença de Deus. Incensa-se a palavra de Deus, que tem uma presença de Deus, são as presenças que estão no catecismo da Igreja Católica, né? A palavra de Deus proclamada na liturgia. Incensa-se o povo que se reúne para a liturgia tem uma presença de Deus. Incensa-se o ministro, porque o ministro, enquanto celebrante, tem uma presença de Cristo, né? Uma presença de Deus. E numa festa de um santo, a imagem de um santo, pela presença de Deus na vida daquela pessoa. Então, era importante isto. E Daniel não cumpre, está rezando 3 vezes ao dia, e não é ao rei, está rezando ao Deus de Israel. E esta é a sua acusação, e pressiona o rei que tenta salvar Daniel, mas tem uma lei expressa. É preciso cumprir a lei não pode ser revogada, né? Veja, os antigos também tinham um valor, né? A lei, se chegou a lei, se a lei é lei, se é uma verdade, deve ser obedecida. Nós vivemos uma crise muito grande com o subjetivismo, com o relativismo no nosso tempo, em que se procura sempre burlar a lei, não é? Porque já não se crê nem mais na verdade, não é? Então, o que é a lei? Que verdade é essa, né? Para fazer aquilo que se quer. E Daniel é colocado na cova dos leões, que causa grande contrariedade ao rei, não é? Mas, ao mesmo tempo, esse o teu Deus, não é? É o Deus verdadeiro, ele vai te salvar. E, de fato, no dia seguinte, depois de uma noite angustiada, o rei vai à cova e encontra Daniel vivo. E aí, veja que esses tempos são muito objetivos, né? Quem fez a acusação? Estava querendo fazer o mal. Então, estes são precipitados, veja a mentalidade antiga, inclusive com seus familiares. E ali são atacados e mortos pelos leões, não é? Mas aqui se faz ver, não é? Como Deus pode permitir, né, grandes dificuldades àqueles que o amam, para depois dar um prêmio muito maior. E essa deve ser a nossa fé, né, que Deus vai nos dar algo muito maior depois desta vida. E por isso vale a pena viver o Evangelho e não se contaminar com a mentalidade do mundo contemporâneo. Já o Evangelho, Jesus fala da queda de Jerusalém, que os exércitos vão cercar, né? Quem puder, fuja, né? Quem estiver no campo, não entre na cidade, é preciso sobreviver ali. E chega a dizer, ai das infelizes das mulheres grávidas, né? Porque será um tempo muito difícil, né? Então, e Jerusalém vai ser tomada até que se complete o tempo dos infiéis, né? Então, esse tempo, né, Deus permite um tempo, né, para esta maldade, sempre com a ideia dos profetas, né, que muitas vezes é uma resposta pela nossa infidelidade e é uma ocasião para que se salvem, né? O ser humano é assim, quando está em dificuldades, quando está com a dor de barriga, aí lembra de Deus, quando está tudo bem, esquece de Deus. Então Deus pode permitir o mal,
não o mal por si mesmo, não para castigar, né, mas para salvar, para que as pessoas se salvem. E aí ele passa a falar, não é, do final dos tempos, do final de Jerusalém. Ele passa então a falar do final dos tempos, e aí fala desta vinda do Filho do Homem, né? Vai haver grandes fenômenos na natureza, e finalmente ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, a volta de Jesus, o juízo será para os justos um tempo de alegria. E esses dias tive a ocasião de rever um pouco a temática de Santa Faustina, não é? O Jesus da Misericórdia, não é? Santa Faustina teve visões do céu, do purgatório e do inferno, né? No inferno viu lá Judas, viu Hitler, né? Viu figuras terríveis que estão lá, não é? Pagando por tudo isso. Mas tudo parecia meio louco, né? Então ficou um pouco esquecido. Aí um cardeal chamado Karol Wojtyła, né, foi estudar tudo isso e viu o valor daquilo tudo, né? E quando se tornou Papa João Paulo II, então beatificou e canonizou Santa Faustina, né? E aí concretizou os pedidos de Jesus, instituindo o Domingo da Misericórdia. Ele que institui, né? Porque Jesus tinha pedido 8 dias para dizer: a misericórdia de Deus é maior. E aqui o aspecto que quero tocar é justamente que Jesus disse a Santa Faustina que antes da sua volta como juiz, algum tempo antes, virá a sua misericórdia, ainda para tentar salvar os homens. Porque ele diz a Santa Faustina que, apesar da sua paixão, muitos se perdem. Embora ele tenha dado a coisa mais valiosa, que foi a si mesmo, para a redenção do mundo, a turma ainda consegue se perder, né? Então ele diz que vai aparecer no céu, antes do juízo final, a cruz, e dos pontos onde foram colocados os pregos vai sair uma luz, a luz de misericórdia, uma última oportunidade para que se convertam. Deus ainda vai dar um grande sinal para a conversão. Então isso nos faz ver como Deus ama a humanidade, que apesar de toda a infidelidade, de todo o pecado, né, de todo o desprezo a Deus, Ele ainda quer nos salvar, e é isso que nós devemos recordar sempre. Podemos esquecer hoje também o dia de Nossa Senhora das Graças, né? Interessante que no missal não aparece nem como memória facultativa, né? Mas é uma memória que nós não podemos esquecer, que foi quando Nossa Senhora em Paris apareceu a Catarina de Labouré, uma religiosa, e por 3 vezes ali, e pediu que se cunhasse a medalha milagrosa, né? Ela aparece como Nossa Senhora das Graças, né? Derramando graças sobre a terra. Aliás, é oportuno celebrar isso hoje, em meio a este documento confuso, né? Que questionou até, seja que Nossa Senhora é a corredentora, seja que ela é a medianeira de todas as graças, né? Mas isso aconteceu na história da igreja algumas vezes, né? Então, a imagem fala por si mesma, na medalha que a própria Virgem Maria mandou cunhar, né? Ela derramando graças sobre o mundo inteiro e calcando a cabeça da serpente, né? Ela é, depois de Cristo, o ser humano que mais se opôs ao inimigo da humanidade. E essa medalha que ela manda cunhar está lá: ó Maria, concebida sem pecado, né? Importante aqui também para a ordem da Imaculada, né? Então essa invocação de Nossa Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, né? Então, sua intercessão, e esta medalha foi cunhada e logo o povo deu o nome de medalha milagrosa por tantas graças que eram alcançadas. Vamos nos recomendar também a ela hoje, que ela nos ajude também neste combate contra o inimigo de Deus, para que sejamos fiéis e realizemos sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus.